E agora a gente pode ir para a nossa questão prática lá, que é o código secreto. Então, escreva um programa em C, que ao ser executado, ele apenas instala um conjunto de tratadores de sinais, um tratador de sinais e aguarda os sinais. O seu programa deve ser capaz de tratar os seguintes sinais: sigterm, sigSR1, sigSR2 e sigint. Então, nós temos que tratar lá 4 sinais ao todo. E sempre que receber um sinal, o seu programa deve imprimir na tela recebi XX, sendo XX o código do sinal. Ou seja, quando a gente usa esses carinhas aqui, se a gente está usando esses termos sigint, sigSR2, sigSR1, eles são somente macros definidas com as constantes desse sinal, certo? Então, se você inclui lá já fez o include do sys barra signal, aí você já tem essas constantes definidas. Então é só você imprimir o valor inteiro dessa constante aqui. Essa é a ideia. Então, por exemplo, quando receber o sinal sigterm, ele imprime 15, porque é o valor que vale a constante do sigterm. Então lembre que a função instalada para receber o sinal recebe como argumento o código do sinal. Então veja o manual da função signal para lembrar de mais detalhes. Então a ideia dessa questão aqui era justamente forçar que você lesse o manual, se você não lembrasse de todos os detalhes. Então você poderia ler. Então se o seu programa receber 3 sinais na seguinte ordem, seguinte, sigSR2 e sigterm, ele deverá imprimir na tela senha acionada. E se o processo receber, então, sigUSR1, ele deverá encerrar sua execução com a mensagem tchau, tendo como exit status o valor 0, ou seja, tem que dar lá um exit 0. E se depois de acionar a senha, o processo receber um sinal diferente de sigUSR1, então o acionamento deverá ser desfeito silenciosamente. Então ele não vai falar assim, senha desacionada, não, só vai desacionar dentro do seu código. Ou seja, se o seu processo receber sinais em qualquer ordem, nada deverá ser acionado. E se ele receber seguinte depois do SR2, então qualquer sinal diferente de sigterm, a senha não pode ser destravada. A gente tem que tomar cuidado. Se eu comecei a receber os sinais na ordem que eu estou esperando e depois troca qualquer um deles, a minha senha não vai ser acionada se eu receber o sigterm, o último sinal, depois de receber outros vários sinais. Então, a única maneira de encerrar a execução do seu processo é recebendo os sinais na seguinte ordem: seguinte, o SR2, sigterm e sigUSR1. Então tem que mandar, se eu mandar qualquer sinal, qualquer ordem anterior, e de repente eu mando seguinte, sigSR2, sigterm e sigUSR1, beleza, o seu programa finaliza, Então entrada, não há nenhuma entrada padrão, você não precisa ler nada do seu teclado. E a saída é, por exemplo, se eu receber sinais na seguinte ordem, seguinte, o SR1, seguinte, o SR2, sigterm e o SR1, ou seja, a nossa chave de saída é essa aqui. A gente vai imprimir o seguinte, recebi 2. Seguinte, recebi 2. Sigo SR1, recebi 10. Seguinte, recebi 2. Sigo SR2, recebi 12. Sigterm, recebi 15. E quando eu fizer receber o 15, a gente põe lá a senha acionada. Depois, sigterm, recebi 10, porque você sempre tem que imprimir esse sinal. E no fim, sigo SR1, é tchau. Tá bom? Então é isso que ele vai fazer. Aí aqui outro exemplo com um conjunto de chamadinhas malucas e perceba que sempre as últimas 4 chamadas são naquela ordem definidas pela senha, Então, está aqui o exemplo acionado e tem mais um outro exemplo grande aqui. Então, essa aqui vamos criar aqui a solução que eu esperava, bem parecida com o que vocês estavam fazendo. Então, a solução tem aqui 41 linhas de código. Então, o que vai acontecer? O seu main, a primeira coisa que o seu main faz, instala modifica o tratador de sinal para cada um dos seus sinais. Então, seguinte, termo, SR1, SR2. Então, você vai chamar aqui uma função. Eu criei tudo dentro de uma função só, que é a função trata, não tem nenhum problema. E aí, depois que eu instalei os sinais, o meu processo não pode morrer, certo? Se o meu processo não pode morrer, ele vai receber uma tonelada de sinais. A gente fica aqui num loop infinito, um while, um pause, porque a única maneira de eu sair é rodando aquela sequência da senha e depois rodando a função de tchau. Então, o que a gente vai fazer aqui, e agora? Eu criei uma variável global chamada senha igual a 0. Então, veja, esse aqui é importante, porque quando a gente executa, quando a gente recebe um sinal e cai na função trata, veja que é uma chamada de função normal. E se é uma chamada de função normal, qualquer variável local que eu crie dentro dessa chamada, quando a função encerra, eu perco esse valor, certo?
Até teve alguns casos, eu não lembro agora quem foi o aluno, que quando você não compilava com menos O2, que são os parâmetros que eu uso para compilar, e você usava uma variável local, por acaso, entre uma execução e outra, quando não tem menos O2 nem static, aquela variável, o valor dela fica armazenado e entre as várias execuções ela permanece lá e você acaba aproveitando sem querer essa chamada aí, mas é sem querer. Então por isso que é importante pensar. É isso aí, Eduardo, acho que foi você mesmo que trocou o e-mail até. Então se você não compilar com menos O2, se você não compila quando você compila com menos O2 e menos static, ele acaba revelando mais bugs que podem acontecer ou não durante um conjunto de testes de execução. Então, pode ser que nos testes que você fazia, aquele caso lá, ele funcionava adequadamente, mas quando a gente aumentasse o caso, talvez desse algum problema. E quando a gente tem o menos O2, como ele deixa as coisas mais... ele usa outros parâmetros de otimização e muda a ordem de instruções de pipeline também para deixar o código um pouco mais rápido. Isso pode ter um efeito mais antecipado em relação a algum bug que você tem. Então, quando você compila com menos O2 até menos static, e o seu programa tem algum vazamento de memória, você tem mais chance de levar a segmentation fault de uma maneira mais cedo do que num programa que não foi compilado com menos O2 menos static, porque algumas regiões de memória acabam permanecendo inalteradas, mesmo que você utilize a mais, ou que você faça um free e fique utilizando a região lá, enfim. Né? Tem algumas coisas que podem acontecer aí. Então a ideia é eu criar aqui uma variável global de senha, que é o que vai dizer qual que é o meu status da senha, né? E aí, a minha função trata, o que ela começa a fazer? Ela já imprime na tela printf%d, que é o sinal. E qual que é o sinal? É o valor de S que eu estou recebendo como argumento na função aqui, que já passa qual que é o código do sinal que eu estou recebendo. Então, eu vou lá, aí ele vai imprimir já de cara, recebi 10, 15, 2, o sinal que for. Então, eu recebi o sinal, e daí a gente faz a pergunta. Se a senha for 0, e eu estou recebendo o SIGINT, aí agora sim, eu recebo, a minha senha fica senha mais, eu faço um senha mais. Se a minha senha for 1 e o meu SR2, se a minha senha for 1 e eu estou recebendo o SR2, senha mais. Se a minha senha já for 2, eu estou recebendo o SIGTERM, opa, senha mais, né? A senha vira 3 e eu imprimo na tela senha acionada. Agora, se não, um else if, se eu recebo um seguinte, senha igual a 1. Então, o meu seguinte sempre retorna a senha para 1. Então, aqui já poderia ser esse primeiro if aqui poderia ser até mais simplificado. Poderia ser if s igual a SIGINT. Aí a gente pode falar que senha é igual a 1. E daí, else if, permanece tudo igual aqui. Agora, né? Agora, se a minha senha for 3 e eu estou recebendo o SR1, opa, eu vou imprimir tchau e dou um exit 0 no meu código. Agora, se for qualquer outro sinal, paciência, senha vale 0, né? Então aqui seriam só essas as brincadeiras para a gente brincar com a senha. Então o que acontecia com algumas pessoas é que quando você recebia o seguinte, estava retornando para o valor de senha errado, então não estava funcionando. Isso acontecia principalmente quando eu mandava os sinais na ordem reversa, né? Então eu tinha um teste que eu brincava lá que fazia um SIG, eu mandava o SIG USR1, depois um SIG term, depois o SIG USR2, depois um SIG int e depois um SIG int de novo, e depois eu mandava na ordem certa. Eu ficava brincando com algumas coisas aleatórias e reverso aí, acabou quebrando o código de algumas pessoas. Mas a brincadeira era só testar esse baú e testar a sua capacidade aí de receber sinais e tratar sinais de acordo com o que era esperado, né? Então o código ele é bem pequenininho. Mas beleza, pessoal? Então acho que eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima aula ou no próximo vídeo. Tchau, tchau.